A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, no versículo 38, que diz: Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus aqui falando, já se aproximando ali a hora ao qual iria se cumprir, toda a palavra, que ele seria entregue na mão dos pecadores, para ser ali realmente julgado. Ali seria, nós vamos ver, todo o processo de Jesus, de julgamento, dos açoites, até na crucificação. E quando nós observamos esse texto, que Jesus, ele vai para um jardim chamado Getsêmani, esse lugar ficava ao pé do Monte das Oliveiras, e Jesus ali vai sentar ali junto com os discípulos, ele leva consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e ali ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito, Qual de nós, qualquer um que sabe que está próximo à sua hora, a hora de ser maltratado, crucificado, a hora de passar por um processo difícil, qualquer pessoa ficaria nessa situação, E muitos falam que Jesus, ele não passou pelos mesmos processos, não teve as mesmas vontades que nós, não teve dor porque era filho de Deus, enfim, E nessa passagem nós já vemos que Cristo Jesus, ele sofreu, como ser humano, com as dores que nós sentimos, ele sentiu também, a ponto, diz a palavra, de ele ficar angustiado, de se entristecer, por aquela situação, porque estava chegando ali a sua hora, Aí no versículo 38 que ele fala: Então ele lhe disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficar aqui comigo e vigiai comigo. É Jesus pedindo ali, que os discípulos que estavam com ele para ficar com ele e vigiar com ele, É interessante que dentro desse mesmo capítulo, Jesus ele vai prever que Pedro vai negá-lo, Quando nós observamos, que o Senhor Jesus vai falar com ele: Nesta noite todos vós, desertareis, no caso, os que ficarão escandalizados, porque está escrito que farei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarem, E isso acontece. E todos que estavam ouvindo ali, Jesus estava falando ali a respeito dele mesmo e daqueles que o seguiam, E Pedro, ele responde para o Senhor: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei, Ainda que todos venham ficar escandalizados, que todos venham, eu jamais vou deixar o Senhor. E Jesus ele disse: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. É o próprio Senhor já falando para ele, Pedro, ele ali firme, ele responde ainda para o Senhor: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa, não foi só Pedro, E na hora que Jesus pede alguém para vigiar com ele, enquanto ele vai ali orar, Enquanto ele vai orar, pede para vigiar com ele, no caso disse que não quer abandonar, mas não aguentou nem vigiar. Isso é qualquer um de nós, na nossa fraqueza, falhamos, erramos, Não estamos aqui para julgar Pedro, porque se nós estivéssemos ali também, às vezes o cansaço, nos faria dormir, nos faria estar num lugar ali e poderíamos até ter sono, estar cansado. E Jesus, quando ele volta, ele vai para a oração, prostra seu rosto em terra, começa a orar, falar ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, Se for possível, ele não está dizendo: Pai, afasta que eu não quero, me arrependi, de se entregar, de dar minha vida por esses pecadores. De maneira nenhuma, ele fala: se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós podemos orar e falar: Senhor, se for possível, afasta. Se for possível, Senhor, me livre dessa situação. Mas se não for, se for a tua vontade, que se cumpra a tua vontade. É o que nós muitas das vezes queremos orar e obrigar Deus a fazer aquilo
que é a nossa vontade. Não devemos pedir, devemos orar, devemos jejuar por um propósito, devemos colocar diante do Senhor, né, aquilo que nós estamos precisando, mas em todo tempo dizendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja de acordo com a nossa, né? E Jesus aqui, ele volta e encontra ali o quê? Eles dormindo, né? E ele vai dizer diretamente para Pedro: vós não podeis vigiar comigo nem uma hora? Né? E o Senhor fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, né, nós podemos estar fortalecidos espiritualmente, mas a nossa carne, o nosso corpo, ele é fraco, ele tem limitações, né? Nós temos, né, cansamos, né, temos sono. Então, que nós possamos entender, né, que nenhum de nós somos 100%, somos falhos, né? Como Pedro aqui, nós vemos Pedro e os demais discípulos, né? Só Jesus realmente ele foi um homem perfeito, ele passou por todos os processos e não falhou, não negou, não recuou, né? Nos momentos, né, mais difíceis, ele estava ali no propósito realmente de que cumprisse a vontade do Pai na vida dele. Então, continuando aqui, Jesus ele volta mais uma vez e ele vai orar, né? Ele fala, ele faz a mesma oração, né? Meu Pai, se não for possível, afasta esse cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Em todo momento Jesus está falando que seja feita a vontade do Pai, né? E Jesus volta mais uma vez e acha eles dormindo, né? Pois seus olhos estavam pesados, né? Estavam cansados, né? E mais uma vez Jesus volta pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E quando ele volta, ele encontra ali mais uma vez os discípulos dormindo, né? E ele fala: ainda dormis e descansais? Né? Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, né? Aí o Senhor fala: vamos, levantai-vos, aquele que me traz está próximo. Então, o Senhor Jesus, ele sabia, né, de todas as coisas, ele sabe, Deus sabe de todas as coisas, né? Ele conhece tudo. Então, observarmos que nós precisamos estar cada dia vigiando e orando, né, para que não venhamos cair em tentação. A oração, Jesus, quando ele ora, quando ele está ali conectado com o Pai, né, isso o manteve ali no propósito. Muitas das vezes queremos nos manter no propósito, naquilo que Deus nos chamou, aquilo que é o nosso chamado, aquilo que, né, o Senhor nos ensinou na grande comissão, aquilo que nós sabemos que precisamos fazer, mas não queremos manter uma vida de oração, uma vida de vigilância, uma vida realmente conectada com o Pai, né, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Quanto no dia de hoje já não fala isso, não tem coragem de falar isso para o Senhor, né? Porque está preso ao trabalho, porque está preso às suas riquezas, porque está preso, né, a projetos, né, que humanos, algo que não tem a ver com o reino, e muitas das vezes não tem nem coragem de falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Se for para permanecer nessa empresa, Senhor, seja feita a tua vontade. Né, Senhor, se for para ser cura, se o Senhor quiser me curar, eu creio que tu podes curar, mas seja feita a tua vontade. Né? Quantas pessoas hoje, né, não falam isso com o Senhor, para ele fazer a sua própria vontade, porque o Senhor fazendo a vontade dele, né, pode ter certeza, tudo estará correndo, né, de acordo com a direção do Senhor, do Espírito Santo de Deus que nos direciona. Né? Então, que nós possamos entender que Jesus, em momento algum, ele recuou, mesmo as pessoas, mesmo aqueles que estavam tão próximo dele. Então, mesmo aqueles discípulos que estavam tão próximos de chegar e Jesus falar: você vai me negar, né? De voltar ali e falar sobre a oração, e ele vai orar e eles estão ali dormindo. Por três vezes Jesus encontra eles dormindo, em vez de vigiar. Então, porque nós venhamos entender, né, que nós falhamos. Sim, somos falhos, mas precisamos nos esforçar a cada dia. Nos esforçar a cada dia, porque Jesus não mediu. Ele não foi ali, olhou e falou assim: não vou cumprir esse propósito, porque aqueles que estão próximos de mim não estão dando valor, já estão cansados, não estão dormindo, né?
E o que nós vamos ver mais à frente, todo o processo da crucificação, todo o processo que Jesus passa, ele já sabia que ia passar aquilo. Então, que nós, como servo do Senhor, possamos entender uma coisa, né? Não existe um evangelho de facilidade, um evangelho que não temos que negar a nossa própria vontade. Não existe ser um seguidor de Jesus Cristo e querer fazer, né, de acordo com a nossa vontade. Ser um seguidor do Senhor é renúncia. Lá no Getsemane nós vemos isso. Lá na crucificação nós vamos ver tudo isso. Que Jesus ele não voltou atrás. O Evangelho do Senhor é de renúncia desde o início, quando nós olhamos o Senhor falando com eles para seguir Jesus. E seguir Jesus não era porque ele era um homem rico na terra, que estava prometendo riquezas terrenas. Eles tinham riquezas celestiais, algo que era para uma vida, vindoura, que é para toda a eternidade. Então que nós possamos entender que o Senhor, ele mesmo, o Filho de Deus, ele fala e pede para que o Pai venha fazer a sua vontade, mesmo que ele quisesse o corpo dele, né, que a sua carne, a sua matéria ali estivesse pedindo, né, para poder realmente afastar dele aquele cálice, né, afastar dele aquele momento de sofrimento. Mas ele sempre falou: todavia seja feita a tua vontade. Não é o que eu quero, mas é o que tu queres. Será que nesse dia nós podemos falar isso para o Senhor? Pai, seja feita a tua vontade. É o que o Senhor quer, não é o que eu quero. E se a minha vontade estiver na concordância, de acordo com a vontade do Senhor, amém. Mas se a minha vontade não estiver de acordo com a sua vontade, Pai, que o Senhor venha realmente mudar essa situação, que eu venha ser obediente à tua vontade. Então, que nós possamos analisar as áreas da nossa vida. Isso nós podemos analisar em várias áreas, ministeriais, na área familiar, na área profissional, né? Tudo isso nós podemos parar de observar e ver se realmente estamos fazendo a vontade do Senhor ou se estamos seguindo a nossa própria vontade sem buscar no Pai, na vigilância, na oração, né? A direção correta, para que assim nós possamos agradar ao Senhor. Então, que nesse dia você fique com essa vontade, com essa palavra, né? E que venha despertar em você uma vontade, um desejo de fazer a vontade do Pai, de andar conforme as Escrituras, né? Ela diz, tá? Da forma que ela está realmente, né? Que deve ser andada, que somos direcionados, né? Por ela. Se assim formos, tenha certeza. Mas em todo tempo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Que Deus te abençoe nesse dia.